Olá, gente! Mais uma vez juntos pelas redes sociais e hoje nós estamos num mini coliseu, podemos dizer assim. Eu até inclusive quero colocar agora para você, para que você compreenda bem o cenário em que eu me encontro. Então nós temos aqui, olha, veja bem, estou fazendo uma panorama aqui a respeito desse local. Nós estamos na parte de baixo aqui, depois estaremos na parte de cima para que possamos nos colocar dentro desse coliseu, vamos dizer assim, um coliseu espiritual. Deixa eu só acertar aqui a câmera para voltar para mim. Voltou? Olá, gente. Então nós estamos aqui num mini coliseu, como você acabou de perceber, meu amigo. Eu estou justamente no ponto central desse coliseu. Então o que nós vemos? Nós vemos aqui toda uma situação onde existe um ponto central e um círculo em volta. Esse círculo ele é subdividido em duas partes. A parte A e a parte B. Mas por que parte A e parte B? Porque é a dualidade em que nós vivemos. Nós vivemos em uma dualidade. Você tem o frio de um lado e o quente do outro. Um abraço para Edilene nos assistindo também. A Marinalva, é que o sol está batendo no meu rosto aqui, não. É Maridalva Pavan e Edilene Góes estão nos assistindo. Um bom dia a vocês, Deus abençoe. Então nós estamos nesse mini coliseu aqui na minha cidade, São José dos Campos. É claro que não é comparado a um coliseu verdadeiro, mas a gente está fazendo uma suposição para que nós possamos entender a dualidade que existe e em que nós, seres humanos, vivemos o tempo inteiro. Em todas as áreas da sociedade, em toda a convivência de relacionamento, nós vivemos essa dualidade. Então nós estamos aqui simbolizando justamente isso dentro desse local, onde de um lado nós temos o ponto A, de outro lado nós temos o ponto B, não é? O ponto A é uma coisa, o ponto B é outra, então se o lado de cá é o frio, o lado de cá é o quente, certo? Se o lado de cá é o sol, o lado de cá é a lua. O lado de cá é a vida, o lado de cá é a morte. Então existe dentro da nossa convivência, de relacionamento e na nossa vida, essa dualidade. E a pergunta é a seguinte: aonde eu devo me colocar? Aonde é o lugar certo para eu me posicionar? Seria aqui no centro? Aonde eu estou justamente nesse ponto de equilíbrio entre o ponto A e o ponto B? Ou eu teria que ficar só do lado do A? Então, por exemplo, nós temos aqui do meu lado esquerdo o frio e do meu lado direito o quente. Aonde eu devo me posicionar? Veja bem, eu vou colocar uma outra situação para você. Nós temos duas crianças que estão brigando por causa de um brinquedo. Qual o brinquedo? É uma caixinha de fósforo. Eles estão brigando ali, já estão, sabe, puxando o cabelo um do outro e chorando. E temos os dois lados, são duas crianças para você fazer uma opção. Para quem você vai dar a caixinha de fósforo? Eles estão brigando pela caixinha. Se você chegar lá e se juntar a eles, você vai ser uma terceira, então? Ou seja, o que fazer? Qual o ponto certo? Qual o ponto certo? Existiu na Sagrada Escritura uma situação assim. Foi Salomão que se deparou diante dela. Chegou uma mãe desesperada, dizendo: aquela moça roubou meu filho, Salomão. E ele é meu porque é meu filho. A outra dizia assim: é mentira dela, esse filho sempre foi meu, ela que quer tomar. E Salomão então estava numa situação assim, ele tinha duas situações. A mãe de um lado querendo o filho, a mãe do outro lado querendo o filho. É uma dualidade. Nós acabamos de conversar a respeito do brinquedo. Uma criança quer o brinquedo, a outra criança também quer. Eu pergunto a você, meu amigo,
Pergunto a você, minha amiga, que nessa manhã tão linda está diante dessa live aqui pelas redes sociais. Eu pergunto a você, qual é o seu posicionamento? Aonde você deve ficar? Eu vou dar uma resposta para você com relação ao que aconteceu com Salomão, mas não é a resposta definitiva ainda. Porque para Salomão, ele teve uma solução para aquele caso. E qual foi a solução de Salomão para aquele caso? A solução foi que Salomão falou assim, vocês vão cortar a criança no meio, falou para os soldados. Vocês pegam a metade da criança, dá para uma mãe, e a outra metade da criança dá para outra mãe. Aí uma das mães falou assim, não, Salomão, deixa com ela. Deixa com ela. Aí Salomão virou para essa mãe que falou, deixa com ela, falou, o filho é seu. Porque você abriu mão dele para ele não morrer, provou o seu amor por ele. A outra não, agia egoisticamente. Então nós temos aqui, não é, a conclusão desse caso, que é um fato citado no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, todos sabem disso. Mas a pergunta nossa é com relação à nossa vida, eu e você que está me assistindo, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa convivência nas áreas variadas da nossa vida, dentro da sociedade. Qual é o ponto? Nós poderíamos até colocar aqui o político, não é? Estamos em época de eleições, e o político, qual é o ponto certo para ele ficar? Ele fica de um lado, ele fica do outro, ou ele fica em cima do muro no meio? Ou não fica em cima do muro, mas do meio? Meu amigo, você já tem a resposta? Aí nós vamos recorrer a essa resposta àqueles homens que eram sábios, que tinham uma sabedoria grandiosa, que verticalizavam. Veja bem, olha o que você está vendo agora, né? O céu. Tem até lá o sol nascendo, né, no fundo, olha que bonito. Né? Nós adoramos isso. E a turma firme aqui, um abraço para vocês todos que estão nos assistindo, Deus abençoe. Então, qual é o ponto certo, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos, de a partir de agora, colocar em prática e agir assim? Eu vou te mostrar. O ponto certo não é nem a minha esquerda, e também não é nem a minha direita, e também não é nem aqui no centro. Ué, nenhum dos três? Não. Não foi esse ponto que Salomão chegou para poder discernir o fato que estava diante dele. Quem é a mãe da criança? Não é esse ponto que nós devemos adotar quando nós nos deparamos diante de duas crianças brigando por causa de uma caixa de fósforo. Não é esse ponto que nós devemos adotar quando nós resolvemos alguma coisa em nossa vida. A minha prima Silveira entrou. Acabei de ver agora aqui o clique dela. Embora não apareceu aqui, eu tenho certeza que ela sabia que era. Viu? A Vanessa Silveira. Ô Vanessa, olha, quando apareceu o seu rostinho aqui de fundo, eu já sabia que era você. Eu estou acostumado já a ver o rosto da Vanessa no Facebook, né? Então vamos, gente, vamos para o ponto então que nós deveremos estar diante da situação. Então vamos lá, tem uma amiga, né, do Facebook, assim, eu começo a gravar, ela começa a mandar mensagem, então faz parte, né? Um abraço para a Mercedes assistindo nossa live aqui. Eu vou me dirigir agora ao ponto, meu amigo, que você vai se surpreender, aonde nós devemos estar para resolver o problema do brinquedo. Eu estou subindo as escadas aqui, ó. O problema do brinquedo, o ponto de Salomão foi para discernir o que ele falava para aquelas duas mães. Eu estou me dirigindo a esse ponto e você verá agora, será maravilhoso, porque é um ponto que foi galgado por grandes homens que eram considerados iluminados, eram considerados sábios. Eu vou chegar aqui ao ponto principal. E o ponto principal é esse que eu estou agora aqui. Eu quero até mudar aqui a ordem da câmera, para que você possa, meu amigo, perceber a beleza. Olha lá. Esse é o ponto. Veja bem. Eu avisto de um lado a linha A,
Do outro lado, a linha B e a Vista Centro. Olha lá embaixo, onde tinha aquela caixinha que eu coloquei com um pedaço de bambu. Onde eu estava, lembra? Eu estava ali, naquele ponto. Aquele ponto não dá para enxergar nada. O verdadeiro ponto, meu amigo, minha amiga, é você se elevar. Pode trazer a câmera para mim aqui. Exatamente. O verdadeiro ponto, meu amigo, minha amiga, é nós nos elevarmos, estarmos um nível acima, pois só buscando a sabedoria do alto, pois só buscando a orientação de Deus, pois só buscando o movimento do Espírito Santo que age no meio de nós, é que nós poderemos discernir de forma profunda, clara, consistente a decisão que devemos tomar. Então agora que eu estou aqui nesse plano superior, eu vou descer novamente até onde eu estava ali no começo da live, para que você possa compreender e a gente finalizar todo esse momento dessa nossa conversa hoje aqui pelo Facebook, ao vivo. Então, na verdade, meu amigo, minha amiga, quando nós nos voltamos para o nível acima, tudo se torna mais claro, mais consistente, mais concreto. Agora, enquanto eu estou preso e amarrado, agora estou descendo as escadarias aqui, né? Enquanto eu estou preso e amarrado, eu estou limitado. Enquanto eu estiver aqui, nesse local, aqui ao fundo, né? Quando eu estiver aqui nesse local lá, o ponto de referência nosso, nós estamos limitados. E é o que o ser humano faz. O ser humano é assim, ele corre para o lado do quente. Vamos correr. Ele corre para o lado do quente e fica no quente. Só no quente. Ou se não, acontece alguma coisa de errada, ele corre sem querer, né? Claro, ele corre, nós vamos correndo de novo aqui. Essa manhã, fazendo aquele Cooper, nós corremos para o lado frio. E ficamos do lado frio. Quando que, na verdade, nós precisamos nos elevar. Buscar a presença, a face do Senhor, a face de Deus. E meu amigo, quando duas crianças estão brigando por causa de uma caixa de fósforo, você busca o alto e percebe que é preciso você trazer algo mais atraente. Então você traz um caminhãozão de brinquedo desse tamanho, cheio de hominhos dentro dele, e coloca lá e fala: e aí, gente, que tal vocês parar de brigar por causa da caixa de fósforo e todos nós brincarmos juntos com esse caminhão? Com certeza aquelas crianças vão sorrir e vão começar a brincar e vai ser maravilhoso toda aquela convivência. Por quê? Porque você teve a luz, Salomão teve a luz do alto, a sabedoria, e a sabedoria disse a ele: coloca as duas mães em apuro, a mãe verdadeira vai se manifestar. E é assim que acontece. É assim que acontece, meu amigo, é assim que acontece, minha amiga, na nossa vida, em cada decisão que nós tomamos, em cada situação que nós passamos. Não adianta você querer ficar de um lado, ficar do outro, ficar equilibrado no meio. Nós precisamos buscar a sabedoria em Deus, no Senhor, o Senhor Jesus, o seu Espírito que permanece conosco, que está em nós. É o seu Espírito Santo que vai agir e vai nos dar a direção, vai nos dar sabedoria, vai nos dar discernimento e vai contribuir para que nossa vida seja uma vida de harmonia, de paz, de tranquilidade, de serenidade. E é o que nós pedimos nessa manhã ao Espírito Santo de Deus, em que nós possamos entender claramente que não é do lado quente que eu fico e nem do lado frio. Eu devo ficar nem também no centro, eu devo buscar o alto, verticalizar, olhar para Deus, olhar para Jesus, buscar a ação do movimento do Espírito Santo que repousa em nós e age no meio de nós, o Espírito Santo que age no meio de nós. Existe até uma música bonita
que canta assim: há um rio de vida fluindo entre nós, que desce e desce do trono de quem? Do trono de Deus. Há uma fonte bendita fluindo entre nós, que dá vida e dá vida ao povo de Deus. Jesus vem nos curar, Jesus vem nos curar, nos encher de glória e poder. Jesus vem nos libertar do trono de glória e do trono de glória. A ti, Jesus. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez foi uma alegria, um prazer imenso ter estado com você através das redes sociais, partilhando as maravilhas do reino de Deus. E não se esqueça, olhe para o alto. Se você estiver olhando para o frio ou para o quente, não vai dar certo. Olhe para o alto e fique na presença do Senhor. Aquele abraço e até a próxima, né? Um bom sábado para você, dia 13 de junho de 2020. Que Deus abençoe muito sua vida e todo o seu ser.